Apresentação Alves de Melo. Bom, recentes pesquisas indicam que 65% das mulheres são contaminadas pelo HPV logo no primeiro contato sexual. O estudo de acompanhamento realizado com adolescentes e mulheres de 13 a 21 anos de idade mostra que somente 40% permaneceram sem infecção por HPV durante um período de 3 anos. E ao contrário do que se pensa, não se trata apenas de um tipo de vírus, mas sim de uma família de vários tipos conhecidos como HPV. Sobre esse assunto eu converso agora com o Marcelo Bossuat, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. Marcelo, muito obrigado por atender o convite da CBN. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, agradeço mais essa oportunidade. Marcelo, quantos subtipos diferentes de papilomavírus humanos existem? Exato. O vírus do papilomavírus, o HPV, nós temos mais de 100 subtipos diferentes, né? Mas os que mais importam na prática, que realmente colocam risco para a vida do paciente, é justamente o subtipo 6, 11, 16 e 18. Porque a grande maioria dos subtipos de HPV, ele acaba se tornando imperceptível. O paciente não desenvolve sintomas e nem causa nenhum problema na vida desse paciente futura, né? Então, justamente, são 4 subtipos, que é o 6, 11, 16 e 18. E o 6 e 11 é justamente aquele subtipo, os subtipos de 6 e 11, é justamente aquele tipo de vírus que causa aquelas lesões bastante feias, que nós chamamos de condiloma acuminados ou crista de galo, que são aquelas lesões bastante visíveis, que podem ser tanto vistas na vulva da mulher, como também no pênis do paciente. E o subtipo 16 e 18 já são subtipos mais perigosos, eles não se manifestam, eles muitas das vezes na mulher somente dão uma irritabilidade no canal da vagina, um pouquinho de corrimento, um pouco de dor na relação sexual, mas é justamente os subtipos 16 e 18 são os subtipos relacionados aos cânceres. Porque hoje nós sabemos que 99% dos cânceres ginecológicos cervicais, né, do colo do útero da mulher, é justamente provocado pelo HPV. Nem todos os HPVs causam o câncer ginecológico na mulher. Tá? Então não é porque a mulher tem o HPV que ela vai desenvolver o câncer ginecológico. Mas nós sabemos que 99% dos casos de câncer, sim, são causados por esses dois subtipos, que é o 16 e o subtipo 18. Essas lesões causadas pelo HPV, Marcelo, elas são denominadas displasias, não é isso mesmo? Exato. Elas podem começar como uma displasia e futuramente, se não tratado, se não investigado, pode ser levado a uma neoplasia. O que significa uma neoplasia? Uma nova formação, né? Displasia é uma modificação da formação original, onde não tem uma modificação total do formato da célula, mas uma neoplasia é justamente uma célula nova, né? O prefixo neo, associado à plasia, indica a formação de uma célula nova. Então, a célula cancerígena é uma célula totalmente diferente da célula comum no nosso organismo, por isso que pode levar a esse quadro de neoplasia, ou seja, o câncer. Agora, Marcelo, no Brasil, cerca de 7 mil mulheres ainda morrem a cada ano vítimas desse tipo de tumor, tumores provocados pelo HPV, não? É verdade, é bastante. Mas hoje nós temos uma arma terapêutica bastante eficaz, e desde 2006 ela foi disponibilizada. Infelizmente, no setor público nós ainda não temos disponível, mas em clínicas particulares nós temos, que é a vacina contra o HPV, que justamente protege, que é a vacina quadrivalente, que ela protege contra esses 4 principais sorotipos, né? Que é justamente os subtipos, que é justamente 6, 11, 16 e 18. Então, essa vacina, o paciente fica imunizado. Se por acaso ela não pegou esses sorotipos, ela se vacina, ela fica totalmente imunizada, totalmente protegida, e o risco dela vir a desenvolver um câncer de colo de útero derivado do HPV diminui muito, muito com o uso dessa vacina. Por isso, o preconizado hoje é justamente a mulher fazer o uso da vacina já aos 9 anos de idade. A faixa etária de 9 a 29 anos. Então, o paciente já aos 9 anos de idade, antes de ter a sua primeira relação sexual, deve fazer o uso da vacina contra o HPV. Eu estou conversando aqui na CBN com o Marcelo Bossuat, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. O Marcelo, é importante também que a gente lembrar não apenas a importância da vacina, mas para as pessoas já
sexualmente ativas, a recomendação básica, fundamental, imprescindível do preservativo como forma de prevenção. É verdade, o preservativo é muito importante, mas hoje nós sabemos também que o preservativo ele não consegue proteger 100% dos casos. É lógico que existe uma diminuição importantíssima. Se a pessoa precisa realmente fazer o uso do preservativo durante o ato sexual, mas ainda existe um risco dele vir a contrair o HPV. Então, por isso que realmente a prevenção, além do uso do preservativo, consultar o seu médico urologista, né, no caso do homem, o ginecologista anualmente. Se por acaso você já sabe que é portador do vírus HPV dessa forma mais agressiva, a consulta deve ser feita de 6 em 6 meses, né, para que justamente seja feito um diagnóstico precoce de uma displasia, como você havia falado no início, e para que não evolua para uma neoplasia, ou seja, um câncer. Né? Então a mulher fazer o exame do Papa Nicolau, que é um exame simples, barato, e que, de certa maneira, não faz o diagnóstico preciso do HPV, mas a gente já começa a ver as primeiras células displásicas ali, e possivelmente também neoplásicas, e fazer uma intervenção rápida e com eficácia, sem que a pessoa corra risco de vida. A vacina já serve para tratar também quem já está infectado ou não, hein, Marcelo? Não serve para tratar quem já está infectado. Quem já está infectado, nós temos várias maneiras de tratar. No caso do HPV que causa o condiloma acuminado, ou seja, aquele HPV que causa aquela crista de galo, nós temos vários tipos de tratamento. Nós podemos colocar uma medicação local, uma medicação corrosiva no local, para que essa lesão ela vá desmanchando aos poucos, né? Que é o ácido tricloro acético, mas sempre com indicação médica. Você pode também fazer cirurgias, né? Existem, quando a lesão é muito grande, muito intensa, você pode fazer cirurgias, pode também fazer o criocongelamento, você usa nitrogênio líquido, onde você aplica no local, e a partir dali aquela lesão por HPV fica endurecida e ela acaba caindo com mais facilidade. E existe também um tratamento bastante eficaz, que é o uso da imunoterapia. Então, a imunoterapia a gente tem desde o uso do interferon, que ajuda bastante o organismo a combater o vírus do HPV, como você pode também fazer vacinas imunoestimulantes, imunógenos, imunoestimulantes, à base de substâncias que estimulem o sistema imunológico celular, e isso ajuda ao organismo a se livrar com mais facilidade do HPV. Então, um paciente que já sabe que é possuidor dessas lesões, as lesões verrucosas, né, as lesões chamadas em crista de galo, eles podem fazer o uso desses tipos de tratamento para diminuição, para diminuir um pouco o desconforto do quadro clínico, né? Agora, doutor Marcelo, em relação às lesões no pênis, elas evidentemente também podem apresentar complicações. Fala um pouco sobre esse aspecto. Exato, podem apresentar complicações, né? Elas são portas de entrada, elas podem, junto do ato sexual, do atrito na relação sexual, pode também provocar lesões locais, uma porta de entrada para germes, bactérias e assim por diante. Mas o mais importante é o seguinte, justamente aqueles sorotipos do HPV que são invisíveis, e que muitas das vezes o parceiro começa a transmitir para a parceira, né, e contaminando a parceira e levando tanto ele quanto ela a problemas sérios. Porque não é só a mulher que tem o câncer do colo do útero, o homem também ele pode ter o câncer de pênis. A principal causa de penectomia, né, que é a retirada do pênis, é justamente o HPV. Quando você indica um paciente a retirar o pênis, a principal causa disso é justamente esse tipo de vírus HPV que causa essa neoplasia, displasia, neoplasia e, consequentemente, ao câncer, né? Bom, é muito comum no Brasil, até mesmo, uma cultura do Brasil, a automedicação. Muitas pessoas só procuram médico quando a situação já está num quadro muito avançado. E com o surgimento dessas lesões, tanto no caso do homem como no caso da mulher, é muito comum a busca pela automedicação, por terapias que não são devidamente adequadas. Evidentemente que isso aí, doutor Marcelo, agrava bastante a situação. Com certeza, agrava bastante. E eu sempre indico ao paciente, o melhor remédio é justamente a prevenção. Nunca remediar, sempre prevenir. Então, sempre faça uma visita constante ao seu clínico geral, ao seu urologista, ao ginecologista, porque um diagnóstico precoce salva vidas. E praticamente 99% dos pacientes que têm um diagnóstico precoce
de uma doença causada, de uma displasia causada por HPV, eles salvam suas vidas. Então é muito importante que o ouvinte ele coloque isso no coração e sempre não deixe de procurar o seu médico, porque as consequências muitas das vezes são drásticas, né? Principalmente para o homem, porque o homem, muitas das vezes a solução é retirada do pênis. Nós sabemos que o órgão genital masculino é muito importante para o homem e aquilo ali acaba afetando também, não só a parte física, mas também como a parte psicológica. Muitos vêm com depressão profunda e precisam também não só de um tratamento clínico, mas precisam também de um tratamento psiquiátrico. Então, eu sempre oriento, vamos deixar desse negócio, principalmente o segmento masculino, que é um segmento muito cheio de preconceitos, né? Não vai ao médico, não faz o exame anual do toque prostático para ver se tem câncer de próstata, também não tem esse hábito de ir ao médico, urologista, para fazer um diagnóstico precoce do HPV. Doutor Marcelo, muito obrigado então pela participação aqui na CBN. Um abraço e um bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos e estarei disponível para a próxima oportunidade. Muito obrigado. Marcelo Bossuat coordena o projeto Brasil Sem Alergia e conversou aqui comigo na CBN sobre a contaminação pelo HPV, o papilomavírus humano. Eu volto em um minuto. CBN Madrugada.